Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um react e uma análise do primeiro trailer do filme de Resident Evil, esse novo reboot lançado pra gente agora em 2026, que vai lançar pra gente ainda. Vamos fazer um react, uma análise, tentar pegar alguns detalhes, algumas referências ao jogo se a gente conseguir, mesmo esse filme sendo bem distante do jogo e dos filmes antigos de Resident Evil. É um filme que não tem muita ligação com os filmes antigos, até com o próprio jogo, é uma história muito nova, tá? Então a gente tem um personagem novo, um protagonista novo. Vamos tentar pegar como deve ser a pegada desse filme, o que a gente deve ter de fato na história. E como eu sempre falo, eu não sei se o meu react vai pro vídeo por conta dos direitos autorais do YouTube. Caso não for, fica tranquilo porque a análise vai continuar tranquila. Então vamos pro vídeo. Já estamos aqui com o fonezão pra gente assistir esse trailer de Resident Evil. Vamos ver o que a gente vai ter de novo na história desse filme, né? Na história de Resident Evil. Então, vamos lá, rapaziada. Louco! Ô, louco! Muito maneiro, cara. Muito maneiro. A gente não conseguiu ver muita coisa em relação à história, né? A gente já sabe mais ou menos como deve ser essa história e a gente vai falando conforme for analisando. Mas, cara, gostei pra caramba, hein? Pra caramba. Parece ser um dos filmes mais sombrios de Resident Evil, né? A gente tem os filmes clássicos muito focado na ação, né? E parece que, pelo visto, esse filme não vai ter tanto essa questão apenas de ação, mas também vai ter esse terror, vai ter essa questão sombria mesmo. Pô, vocês sentiram a tensão desse trailer, moleque? Pô, você fica com medo só de assistir o trailer. Vamos fazer uma análisezinha agora detalhada disso aqui, cara. Um trailer bem rápido, né? De 1 minuto e 52. Aqui é só uma prévia que a gente vai ter do trailer, né, ó. Assista agora e tal. Esse zumbizão que eu vou falar também dele. Olha essa cena de terror, moleque. E aí você fica ouvindo. Só de você ouvir a trilha do trailer, moleque, que são esses barulhos de toque, como se fosse tipo uma máquina ali fazendo um bip, essa tensão. Ó, sem música nenhuma, um negócio tenso. E esse aqui é o Brian, vamos apresentar ele pra vocês, né? Esse é o nosso queridíssimo Brian e provavelmente isso aqui é depois dele já ter encontrado os zumbis, depois dele já ter ido, né, ao hospital, né? Porque se eu não me engano ele vai ao hospital, ele é tipo um entregador médico, né? E aí ele encontra tudo abandonado, encontra os zumbis e essa deve ser a história desse filme. Olha lá. E aí é o que eu falei, isso aqui é provavelmente depois dele já ter ido no hospital, ver toda essa situação de abandono, ele percebe que tem alguma coisa errada, esses sinais de abandono, esse perigo, toda essa tensão, e rapidamente ele já vai encontrar esses zumbis e tal, e é um clima muito pesado, né, ele vai ter que sobreviver de fato. E é óbvio, tá tudo abandonado por conta desse surto biológico que ocasionou na criação dos zumbis, como a gente já sabe, né, a base mais ou menos desse surto biológico de Resident Evil. E aqui ele não vai encontrar ninguém na casa, né? Olha lá. Hello? Ele até pergunta se tem alguém ali, né, e tal. Eu tenho que ir ficando pausando e soltando pro YouTube não cortar, tá? Porque senão ele vai identificar os direitos autorais. Por isso que eu fico pausando. E ele fala que teve um probleminha na estrada. Será que ele poderia usar o telefone? E provavelmente não vai ter ninguém nessa casa. Talvez um zumbi, hein? Vamos ver. Mas eu acredito que não vai ter um, moleque. Tipo assim, a gente só vai ouvindo essa trilha por fundo. Essa trilha, parece esse clima pesado mesmo. Tipo, você não sabe o que vai acontecer em nenhum momento. Pode ter um zumbi do nada dentro dessa casa. Aí começa esse toque. Conforme vai aparecendo, né, os títulos e tal. Da mente de Zach Cregger, né, que vai ser o diretor aí de fato do filme.
E aqui ele vai ligar provavelmente pra sua namorada, né? E como eu falei, isso aqui deve ser após o Brian já ter visto esse surto biológico. Como eu falei, cara, ele vai ser o protagonista, um protagonista comum, não vai ser tipo ninguém absurdo assim. E ele é um entregador médico, então ele vai ter que entregar alguma coisa no hospital que teve o surto biológico de zumbis. E é um hospital isolado, então pra ele tá tudo normal. Até ele chegar nessa cidade, tudo tá abandonado, tudo tá isolado. E aí sim ele vai conseguir ter esse contato provavelmente no hospital. E aqui deve ser depois dele ter fugido do hospital. Que ele já tá entrando em ligação, já tá abismado com tudo. Olha o barulhinho de fundo de telefone, de máquina. Diretor de A Hora do Mal. Um puta terror, muito foda. Olha a tensão, moleque. Eu tô pra dizer que vai ser um dos melhores filmes de terror, tanto desse ano quanto também da categoria, tá? Eu tô pra te dizer. Moleque, a tensão que dá com trilha sonora é muito foda. É uma das minhas paixões pelo cinema, é por isso, cara. Porque você consegue, com uma trilha sonora, colocar um terror, sabe? Um clima pesado. Que você não sabe o que vai acontecer. Tipo, pode chegar alguém agora atrás dele do nada. Ele tenta de novo ligar, né? Noites Brutais, outro terror muito bom de Zach Cregger, né? E aí dá o ponto do telefone, no caso de caixa postal, né? E aí ele deixa a mensagem. Hey, babe. Olha lá. E ele falando, né? Oi, amor, e tal, olha. I'm Foi mal pela nossa ligação ter caído mais cedo, provavelmente antes dele ter chegado até no hospital, tá? Ele devia estar em ligação ou algo assim, mas talvez por conta desse surto biológico possa ter tido um corte aí na ligação. really sorry that we got disconnected. E ele tá abismado, porque ele já deve ter visto os zumbis, já deve ter tido esse primeiro contato com os zumbis. Então ele não sabe se ele vai sobreviver, ele não sabe aonde tem zumbis. Earlier, but E é o que ele fala, ó. Aconteceram algumas coisas. Aqui já é ele fugindo, deve ser depois da casa, ele deve ter pegado algumas coisas naquela casa ali, tipo uma arma, alguma coisa assim. Olha ele correndo pra esse celeiro. Ele tá com a mesma roupa que ele tava na casa, né? Por isso que eu tô falando. O Brian aqui já deve ter pegado algumas coisas na casa. E deve ser assim que ele deve sobreviver, né? Indo de lugar em lugar, vendo algumas casas que não tem ninguém, pegando algumas coisas pra sua sobrevivência. E ele deve se prender nesse celeiro, ele tá fugindo claramente de zumbi, né? Olha o som atrás. E aí ele fecha. Olha lá, é o que eu falei, ó. Ele tá caçando as coisas na casa e tá pegando algumas coisas que podem ajudar ele, ó. Tipo essa câmera. Tem uma bala ali, né? Mas essa deve ser a bolsinha que ele tava ali no ombro, né? Essa câmera. Ele pode tentar, sei lá, cara. Afastar os zumbis com alguma coisa assim. Ah lá, uma espingarda, né? I'm in like Sem munição. a serious Tô numa situação, tipo, muito complicada agora. Literalmente muito complicada, cara. situation right now. E olha aqui ele andando pela cidade abandonada. Isso aqui, ele já tá com a espingarda, então ele deve ter voltado, né? Ou pra tentar pegar mais coisa e tal. Ele encontra esse corpo com uma chave de carro, né? Pô, ele precisa pegar um carro pra fugir dali, pô, voltar pra da onde ele veio. Olha isso aqui. Moleque, parece até filme de terror com espírito, mas é só filme de zumbi, moleque. Olha que foda. Aqui provavelmente ele vai se esconder no esgoto, né? Ele não deve ter tido saída e só se escondeu no esgoto. Mas foi pior pra ele porque ele vai encontrar o boss, entendeu? O zumbizão. And it looks like there's a chance E parece que existe a possibilidade da gente nunca mais se ver. É o que ele vai falar, né? that we Ele não sabe se ele vai sobreviver, cara. Ele tá num surto biológico de zumbis. might not get to talk Olha o que ele encontra dentro do esgoto. Um Harkonnen, né? to each other Brincadeira, né? again. Olha esse zumbizão mutante, moleque. Olha isso aqui. Caraca, moleque. Parece até extermínio, né? Em breve. Olha essa trilha. Olha essa cena. Moleque, olha essa cena. Olha essa cena. Uma casa totalmente abandonada, né? Provavelmente ele deve, como eu falei, né? Tá caçando casas pra ele pegar suprimentos e tal. Ele chega nessa casa e imagina. Você tá no apocalipse zumbi. Você a cidade tá toda abandonada. Você não encontrou nenhuma vida ali. Vida mesmo, né? Você vai entrar em uma casa e você olha a porta dela com essas duas mãos, tudo escuro. Moleque, parece filme de sobrenatural, não parece? Moleque, que terror absurdo. Olha, ele não entendeu nada. Umas pernas. Olha isso, moleque. Parece espírito, mas é zumbi. Mano, muito foda. Muito foda. Vai ser um terror muito foda.
chega uma nova era, né? Justamente, é um filme diferente de tudo. Não deve nem ter muitas ligações com o jogo, sabe? Não deve adaptar uma história específica do jogo. Não tem ligações com os filmes antigos de Resident Evil, então uma história nova, uma nova era. Olha, ele tá fechando a porta na cara. Isso aqui é no hospital, né? Então isso aqui deve ser no momento em que ele chega. Deve ser uma das cenas iniciais do filme, né? Quando ele vai fazer essa entrega no hospital e já vê o surto biológico. Os zumbis ali, ó. Ele cagado de medo. É a primeira vez que ele tá vendo zumbi na vida dele, cara. Ele não tá entendendo nada. Olha, um carro de polícia caído, né? Provavelmente deve ter sido atacado por zumbis. E ele fala que só queria que ela soubesse que ele ama ela. Ele não sabe se ele vai sobreviver, né? Então por isso que ele tá mandando essa mensagem pra sua namorada. Um zumbi ali no chão, morto, né? Um zumbi aparecendo aqui. Olha a cara dele cheia de sangue, moleque. Olha isso aqui. Parece que tem sangue no chão, parece... Nossa! Doideira! Ele olhando pro céu, né? Não sei o que pode ser isso aqui. Ah, sabemos o que pode ser isso aqui. Zumbis andando pelo telhado do hospital, parece. E olha, ele se jogando no carro e morrendo. Olha que tensão, que bagulho absurdo, moleque. Caraca! I love you. Resident Evil. Muito foda, cara. Escrito por Zack Cregger e Shy Hunter, dirigido pelo Zack Cregger, né? Em breve nos cinemas. Moleque, uma nova era de fato para Resident Evil, né? Diferente, como eu falei, de muitos jogos, diferente dos filmes também. Mas mesmo assim, continua nessa pegada muito foda, cara. Um terror sombrio, pesado. E você sentiu o clima desse trailer aqui, cara. Tô ansioso, tá? Gostei desse teaserzinho. Deu pra gente ver um pouco desse clima pesado mesmo. Essa ambientação escura, essa questão abandonada. Muito foda. Como eu falei, acho que vai ser um dos melhores terror do ano. Comenta o que vocês acharam desse trailer. O que vocês estão empolgados pra esse filme. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.